Oi pessoal, vamos dar início a mais uma aula de tratamento de resíduos e efluentes. Hoje eu irei falar sobre o ciclo dos resíduos sólidos. Bom, existe uma produção de resíduos sólidos, como eu já falei em aulas anteriores. Esses resíduos, quando são produzidos, eles precisam ser acondicionados corretamente. Ou seja, existe a produção de resíduos sólidos que, devidamente acondicionados, eles precisam ser coletados e transportados para um devido tratamento, um tratamento específico para esses resíduos e, por fim, a disposição final desses resíduos sólidos. Então, esse é o ciclo resumido dos resíduos sólidos desde a sua geração até a disposição final. Bom, lixo ou resíduos sólidos? Na aula anterior, eu falei que lixo é um termo popular, um termo comum. Porém, lixo ou resíduos sólidos significa os restos das atividades humanas que são considerados pelos geradores como os inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo se apresentar no estado sólido, semissólido ou líquido, desde que não seja passível de tratamento convencional. De acordo com a ABNT 10.004, esse é o conceito para lixo ou resíduos sólidos. Em relação à classificação dos resíduos sólidos, os resíduos sólidos podem ser classificados quanto à natureza física, em resíduos secos e molhados, quanto à composição química, em material orgânico e material inorgânico, quanto à periculosidade, ou seja, em perigosos, não inertes e inertes, e quanto à origem, ou seja, quanto à geração desses resíduos. E quanto aos riscos potenciais de contaminação do meio ambiente? Nessa classificação, os resíduos classe 1, que são os perigosos, são aqueles que, em função de suas características intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, apresentam riscos à saúde pública através do aumento da mortalidade ou da morbidade, ou ainda provocam efeitos adversos ao meio ambiente quando manuseados ou dispostos de forma inadequada. Como exemplo, aqui eu trouxe os resíduos industriais, os resíduos radioativos e os resíduos hospitalares. A classificação de classe 2A não inerte diz que dentro dessa classe estão inseridos os resíduos que podem apresentar características de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, com possibilidade de acarretar riscos à saúde ou ao meio ambiente, não se enquadrando nas classificações de resíduos classe 1, perigosos, ou classe 2B, que são os inertes. Como exemplo, o lixo de restaurante e o bagaço de cana. E aí, essa classe 2B, que é considerada a classe dos inertes, são aqueles que, por suas características inertes, por suas características intrínsecas, não oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente. E que, quando amostrados de forma representativa, segundo a norma da NBR 10.007, e submetidos a um contato estático ou dinâmico com a água destilada ou deionizada à temperatura ambiente, conforme teste de solubilização, segundo a norma NBR 10.006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor. De uma forma geral, esses resíduos classe 2B são os resíduos que não oferecem risco à saúde e ao meio ambiente. Não são os resíduos considerados perigosos. Por exemplo, entulhos da construção civil. Essa figura, não sei se vocês estão conseguindo visualizar direito, mas se não conseguirem visualizar nessa videoaula, vocês podem visualizar abrindo o slide que já vai estar publicado para vocês aí no Google Classroom. Essa figura, ela mostra a classificação dos resíduos de acordo com a NBR 10.004, tá? Fica mais didático vocês entenderem essa figura observando que, dentro dessa classificação,
existem dois grupos de resíduos. Os resíduos classe 1 e os resíduos classe 2. Acompanhem comigo aqui os resíduos de classe 1. Como eu falei no slide anterior, resíduos de classe 1 são os resíduos perigosos e os resíduos de classe 2 não perigosos. Porém, os resíduos de classe 2, eles se subdividem em dois tipos: resíduos classe 2A e resíduos classe 2B. Os resíduos classe 2A são os não inertes e os resíduos classe 2B são os inertes. Já os resíduos de classe 1, eles são divididos, é contemplado nesse grupo somente os resíduos perigosos, que vão apresentar as seguintes características que eu já falei no slide anterior: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, ou seja, a condição, a característica de apresentar micro-organismos que possam causar doença, e um significativo risco à saúde pública ou ao meio ambiente. E os resíduos de classe 2A, eles vão apresentar, no caso, resíduos classe 2A não inertes, as características as propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Trouxe aqui o exemplo dos restos de alimentos, papelão, entre outros resíduos. Os resíduos classe 2B, que são os inertes, as propriedades deles, a propriedade desses resíduos é não apresentarem elementos solubilizados aos padrões, a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água vigentes, como as rochas, tijolo, vidro, borracha, entre outros. Ou seja, os resíduos da construção civil, que eu acabei de falar, também entram aí nos resíduos classe 2B. Então, esse exemplo, ele mostra de uma forma bem didática essa classificação dos resíduos sólidos, de acordo com a norma brasileira 10.004 de 2004, em resíduo classe 1, resíduo classe 2, sendo que o resíduo classe 2 se subdivide em resíduo classe 2A e resíduo classe 2B, onde o resíduo classe 2A são considerados não inertes e o resíduo classe 2B os inertes. E quanto à origem ou a geração desses resíduos? Os resíduos podem ter origem domiciliar, ou seja, aqueles resíduos que são produzidos nas residências, comercial, como pequenos e grandes geradores, público, que são os resíduos de limpeza urbana, de feiras e de praias, por exemplo, os resíduos do serviço de saúde e hospitalar, que são os resíduos perigosos, como resíduos sépticos, que podem conter patógenos, ou seja, micro-organismos que podem causar doenças, e assépticos. Os resíduos produzidos na agricultura, na indústria, os resíduos de construção civil, portos, aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários, e também o lixo especial, que é considerado aí, dentro desse lixo especial, os resíduos radioativos, pilhas, baterias e pneus. Bom, aqui eu vou falar sobre os resíduos hospitalares. Eu acho que vocês não vão conseguir visualizar porque está pequeno, mas vocês abram os slides que eu já disponibilizei na plataforma e acompanhem comigo, tá? Os resíduos hospitalares têm uma classificação mais complexa. Eles se classificam, se dividem, em até 6 tipos: A, A1, A2, A3, A4, A5 e A6, e em até 3 tipos B, B1, B2, B3 e um tipo C. Vamos entender rapidamente como é que é essa classificação dos resíduos hospitalares. Os resíduos tipo A1 são os resíduos biológicos. Os resíduos A2 são resíduos de sangue e hemoderivados de sangue. Os resíduos A3 são os resíduos cirúrgicos, podemos dizer assim. Os resíduos A4 são os perfurantes e cortantes. Os resíduos A5 são de animais contaminados e os resíduos A6 são classificados como assistência a pacientes. Os resíduos B1, já na classificação de B, são os rejeitos radioativos, o tipo B2, resíduos farmacêuticos, o tipo B3, resíduos químicos perigosos.
E por fim, o tipo C, que são considerados aí os resíduos comuns, né? São aqueles que não se enquadram nos tipos A e nem nos tipos B e que, por sua semelhança aos resíduos domésticos, não oferecem risco adicional à saúde pública. Bom, essa foi a minha apresentação para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que tiverem é só publicar no mural ou mandar um e-mail ou uma mensagem para mim por meio da plataforma do Google Classroom para que a gente possa ficar se comunicando e eu possa estar orientando vocês quanto a qualquer dúvida que vocês tiverem dentro das aulas ministradas. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.